sem Deus, que se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 25. Irmão, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao pastor por ter confiado nessa palavra essa noite e ser o primeiro a abrir a campanha dos sábados. E agradeço aos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estão aqui. Peço, irmão, que abra em Romanos capítulo 1, versículo 21. E aquele que achou em Jesus Cristo. Vou estar lendo. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso, sem desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Irmão, pode pegar esse irmão aqui, pode ser no lugar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço, irmão, que você é o breve e objetivo na casa do Senhor Jesus Cristo. Irmão, o tema qual foi nos dado, irmão, é uma palavra muito forte. É um versículo, um capítulo, a qual a Bíblia bem clara, naquele momento, Paulo, a qual escreveu, mas ele dizer que naquele momento, a igreja, a qual ele ia adiante, naquele momento. Glória a Deus. Aleluia. A qual ia buscar, ia exaltar aquele povo. Agradeço ali pela vida do irmão, em nome de Jesus Cristo, que está aqui nessa hora, estou visitando. A qual, voltando ao texto, a Bíblia bem clara, no momento, Paulo vai exaltar aquela igreja, a qual estava no erro. Como assim? Porque muitas pessoas, irmão, que estavam na casa do Senhor, mas não sabe o Deus ainda que serve, irmão. A bem claro, naquele momento que Paulo, naquele momento, quando escreveu essa carta, naquele momento é bem claro que aquele povo estava com incredulidade, irmão. A bem claro que o homem sem Deus, irmão, perdão, como diz o tema, o homem sem Deus é, como nós sabemos já, é um homem morto. Como assim? Porque tem muitas pessoas, irmão, que está com a casa do Senhor, mas está feito, está servindo a dois deuses. Tem uma pessoa que está dentro da casa do Senhor. Como assim? Porque tem muitas pessoas, irmão, não adianta estar na igreja e estar lá fora. Como assim? Porque tem muitas pessoas, irmão, que está pensando assim: não vou não para ir, mas você não vai vir pelo Pai, eu quero ouvir a palavra do homem, mas tem palavra de Deus, irmão. Naquele momento também, claro, aquele momento que Paulo chamou a igreja a atenção, naquele momento que quando Paulo chamou a igreja a atenção, irmão, pelo que muitas pessoas estavam murmurando, irmão, pelo que muitas pessoas pediu. Naquele momento, quando Paulo chamou a atenção daquele povo, que Paulo, naquele momento, deu um sermão. É como muitas vezes eu e você ficam na palavra do Senhor, vai dizer que é necessário eu e você estarmos corrigindo, irmão, a uns aos outros. Naquele momento que quando Paulo chamou a atenção daquele povo, ele chamou para enriquecer o nariz dele. Naquele momento, Paulo queria chamar a atenção daquele povo para um momento de conserto, para um momento na qual Jesus Cristo já está à porta, irmão. Muitas pessoas, irmão, está assim. Lembra quando o povo que estava na mão de Faraó? Naquele momento o povo estava seguindo o ritmo de Faraó, mas era crente, mas era aí que estava idolatrando a Faraó. Ele comia no mundo melhor, comia, porque naquele momento estava comendo na mesa de Faraó. Naquele momento, irmão, que quando Deus levanta Moisés para poder ir adiante daquele povo, para poder libertar, irmão. Naquele momento, quando Moisés libertou aquele povo do Egito, irmão, a lembrar que quando Moisés sobe para aquele monte, a qual Deus queria falar com ele, a lembrar que quando Deus mostrou a Moisés que o povo estava fazendo embaixo, irmão, e pode lembrar que naquele momento o povo estava pegando os ouros, pegando tudo, fazendo um pincel de ouro. Lembra isso, irmão, que tem muitas pessoas na casa do Senhor, irmão, que não aguenta ver lá fora, que quer servir aos dois deuses. É crente, naquele momento o povo israelita, irmão, sabia que era Deus, sabia. Naquele povo sabia que era Deus, sabia. Mas outra pessoa, irmão, que naquele tempo, que quando pegou o bezerro, tinha que pegar, começou a adorar o bezerro, e esqueceu que foi que libertou ele do Egito.
Sabe com isso, irmão? Que tem muitas pessoas, irmão, que quando eu e você vemos, somos lavados e remidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que é nosso Deus. Mas tem muita pessoa que está assim na casa do Senhor, está na igreja, mas está adorando lá na mão, está na igreja, mas está adorando dinheiro, está na igreja, mas está adorando pecado. Como assim eu vou falar? Que quando a pessoa, irmão, falta um Como assim, pregador? que quando falta um culto, irmão, já diz tudo. Primeiro é eu. Como assim? Primeiro é você. E esquecendo que foi que tirou você do Egito, sabe que você esqueceu de quem tirou? Não pensa você, irmão, que tudo que você fazemos é para ficar passando assim, não. A Bíblia declara naquele momento, irmão, que quando Moisés desceu aquele monte, ele chamou a atenção daquele povo. E é por isso, irmão, que esse tema, irmão, vem para contar mais uma vez. A igreja que quer subir para o céu, mas está pensando que vai subir de qualquer jeito, não vai subir de qualquer jeito. Ou você é crente, ou você é menina crente, menina boa. Como assim? Por que a pessoa, irmão, que está na casa do Senhor, mas está adorando o seu Senhor, está adorando outros deuses, está adorando a Deus na mão, está adorando a pobre da leão, está adorando ao homem. Eu vou para casa, vou dizer, é necessário, irmão, dizer para a igreja que é necessário você fazer como povo israelita, irmão. É necessário você estar em Israel, mas também é necessário você, que quando você fomos libertos, nós não fomos, não esquecendo dos escravidão de Satanás, porque, irmão, aquele povo estava no Egito, mas foi liberto, pelo amor de Deus, não foi pelo amor do homem, mas o povo, aquele povo estava esquecendo de Deus, esquecendo de que foi de Deus que deu a abundância. Aquela declara naquele momento, irmão, que aquele povo começou a fazer o bezerro de ouro. Quando foi a casa do Senhor que está adorando ao Deus do dinheiro, está adorando a cor da avião. Eu não vou não, porque vai ter. Vai vir aí. Recebendo aí a Semana Santa. Quantos crentes hoje em dia na igreja, nós nessa igreja não tem. Quantas igrejas hoje em dia, irmão, que festeja a Semana Santa, que quantos dias, irmão, quantas igrejas hoje em dia está esquecendo e para festejar o Senhor, está fechando a porta e para adorar a Semana Santa, irmão. É necessário dizer à igreja, a Semana Santa não é um dia só, mas sim todo dia. Como assim, irmão? Porque se vocês que somos santificados, irmão, é necessário dizer, porque não é necessário você estar preparado para todas as coisas, irmão. É necessário você estar preparado. Porque naquele momento, irmão, Paulo vai chamar a pessoa para o conceito, irmão. Olha, naquele momento a Bíblia declara que Paulo chamou para o conceito. Não foi para querer pinar o nariz, não foi para querer chamar pela pessoa e continuar no erro, irmão. Que quando o tema é esse, a qual foi nos dado, para não estarmos chamando esse nome, irmão, é porque é Deus que quer o conceito, é porque Deus quer chamar a minha atenção, Deus quer chamar a tua atenção, irmão. Veja só, você está numa posição de crente, na posição de evangelista, na posição de israelita, irmão. Aquele povo até queria ter bonança, aquele povo até estava liberto, aquele povo até estava na mão de Deus. Mas no momento a qual, a Bíblia também fala que aquele momento a qual estava servindo ao Deus e seu de ouro, Deus vira as costas para aquele povo. Foi uma coisa que estava dizendo aqui na palavra do Senhor, que Deus vira as costas, irmão, para esse povo. A Bíblia também fala que naquele momento Deus vira as costas, irmão, e deixa ele fazer o que ele bem quiser. Deixa ele fazer o culto, se lá, como diz lá fora, está largado. Como assim? Largado, irmão. Deus pessoas, irmão, que quer viver servindo a dois deuses. Que tem crente, irmão, que quer viver dentro da igreja, mas servindo a dois deuses. Eu não vou hoje não porque tem uma balada para poder curtir. Eu não vou hoje não porque tem primeiro um marido para chegar e vou ter que dar comida para ele. Peraí, esqueceu que primeiramente você tem que servir ao Senhor. Esqueceu que você tem que primeiro servir ao Deus que nos libertou, irmão. Aquele povo estava esquecido, irmão, que quando você levanta a mão, não sou mais eu, não sou mais você,
é Cristo que vive em nós. Aquele povo, irmão, estava sedento em adorar outros deuses, estava sedento em adorar a prostituição, estava sedento a ser escravo de Satanás uma vez. Por que, irmão? Porque naquele momento Deus me nas costas e deixa ele fazer o que ele quiser. É quando diz de dia, irmão, que quando o pastor vira as costas, já diz tudo. Esse Deus é tremendo. Esse Deus, eu fico pensando em você, irmão, que quando você fazendo um erro, Deus dá o Deus vai ficar pensando assim, é meu filho, não. Deus nos chama para conserto, irmão. E agora Deus está dizendo essa noite, é necessário você se consertar, é necessário você estar na posição, é necessário você estar no nome de Deus, a qual eu tirei você da escravidão, irmão. Eu me lembro quando meu pai era católico, ele estava me ensinando, irmão, como é adorar a Corme e a Damião. Toda noite, toda madrugada, toda meio-dia, eu me prostrava a Corme e a Damião. Eu me lembro quando eu perdia de ano, eu pegava o santinho e acendia a vela. Corme e Damião, se você é Deus, me mostre que você é Deus e me faz passar sem estudar. Irmão, naquele momento, quando eu estava na provação do diabo, naquele momento, declaro, irmão, que eu estava com o Corme da Damião no bolso e com um papelzinho, um folhetinho de Jorge. Eu estava pedindo a Jorge, me dá direção para eu poder passar de ano. Pedro, me dá direção para eu poder fazer, não o erro, mas sim fazer o que o Senhor quiser. Mas tem uma pessoa, irmão, que quando vocês fazemos, é necessário nossos pais, irmão. Eles nos ensinam outras vezes, vocês estão adorando a outros deuses. Eu me lembro quando meu pai era católico, ele deu a Bíblia católica, irmão, para poder adorar. Mas ele disse para mim o que ele disse: filho, mesmo que eu siga a Corme e Damião, mas vá para a igreja. Eu olhei diretamente para ele, como assim? Porque, irmão, que teu chamado, Deus levanta. Mas não vai ficar da mesma forma, adorando os deuses. Porque tem muitos crentes hoje em dia, irmão, ao sair da igreja, ao chegar em casa, acende a vela de 7 dias, a pedir a Corme e Damião, a livramento para a família, irmão. Como assim? Necessário você tirar isso, porque aquela vela de 7 dias, aquele preço, aquela corrente do diabo, não vai libertar da família. Além que você adore todos os deuses, além que você pede a Corme e Damião, além que você pede a Pedro, a João, a Maria, não tem libertação, não tem salvação, não tem restauração. Eu me lembro minha mãe, quando estava brigada com o meu padrasto, ela sentia uma vela e com mel, era tipo uma oferenda para o diabo. Eu via aquela vela com mel, algumas besteiras que ela fazia lá, ela assim, com o nome dele. Aí eu fazia assim, isso é certo? Mesmo eu desviado da presença do Senhor, certa vez eu olhava e perguntava, ela não me dizia nada. Ela era uma oferenda para poder prender o marido. Era uma oferenda para prender a pessoa que ela ama. Como assim, irmão? Muitas pessoas, irmão, que está querendo colocar sal atrás da porta, pensando que está prendendo alguém. Se Deus tira da tua filha, irmão, agradeça, porque sal não vai libertar, o tempo não vai se libertar, o machado não vai libertar, o Jordão não vai libertar. Quem liberta é Ele, é Ele, é Ele. Irmão, quando eu saí da igreja, eu fui servir uma igreja de doutrina na qual era diferente dessa. Tinha tinha dia de segunda-feira, era campanha da porta aberta. E toda segunda-feira, quando eu estava desempregado, eu passava pela porta, mas primeiro, antes de passar pela porta, tinha que começar do início da portaria até o altar de joelho, aonde, irmão, passando por cima do sal grosso, sem mulher, sem murmurar. Que igreja é essa? Irmão, se você gritasse um ai, sabe o que o pastor dizia? A líder dizia:
Irmão, está gritando porque não tem fé. Irmão, doía, mas eu estava persistindo. Mas tem pessoas, irmão, que sabe que é Deus que pode trabalhar, mas tem pessoas, irmão, que prefere fazer campanha do sal grosso. Tem campanha, tem igreja aí, irmão, que está vendo como Jesus passar a espada, porque ela é uma doutrina errada. Jesus Cristo não veio para cortar sal grosso, nosso joelho. Jesus não vai ensinar para fazer a campanha porta aberta e você passar e dar o dinheiro, tudo que você tem, e colocar no foge, dizendo assim: dê tua casa. Eu já ouvi, irmão, uma irmã contando um testemunho que quando subiu no altar, ela deu o seu melhor. Mas pergunta para mim se ela recebeu algo de Deus. Porque Deus não está nesse propósito não, irmão. Deus naquele propósito não estava. Que propósito era esse? Tinha campanha dela de corda bem do tapete vermelho. Para quê, irmão? Com a rosa. As pedras de rosa. Era para encontrar seu admirador ou sua admiradora secreta. Dia de sexta-feira. Pergunta para mim se eu voltava com a campanha. Eu ia toda a campanha, irmão, para tentar achar uma sequer. Eu tentava procurar um trabalho. Pergunta para mim, onde eu estava trabalhando, eu pensava que era para eu pedir a Deus essa campanha da porta aberta, para poder ficar no condicionado. Pergunta onde o diabo, Deus, o diabo me colocou para agarrar sapata. De 6 horas da manhã, eu chegava em casa. Quem estava aqui na época via, a pastora testemunha disso. De 6 horas da manhã até 10h30 da noite, até meia-noite. Vê se eu reclamava, eu voltava curto, irmão. Eu preferia adorar o homem, fazer o trabalho do homem, do que pedir a Deus. Me tira de trabalho. Mas o que eu já me contava para mim era isso, o monte, como de lá fora, dinheiro no bolso. Era o dinheiro que eu preferia. Não era adorar a Deus. E essa palavra veio para me consertar cada vez mais. Por quê, irmão? Que quando você conhece Deus, o dinheiro não pode até fazer efeito. Mas se tiver no leito, irmão, só Deus pode tirar. O jornal a qual você pegava, irmão, fazia assim na porta e gritava: Jesus, cura ela. Curar o quê? Aí o pastor dizia para mim: se o jornal não rasgar, você não tem fé. Se a rosa não murchar, você não tem fé. Se o sal que você leva para casa não derreter, você não tem fé. Aí tinha um próprio ungido que dizia que era de Israel a pedra ungida, pedra do capeta. Era uma pedra, irmão, que era uma moaria que eles pegavam. A minha amarroçada dizia que era de Israel, diretamente de Israel. Para eu dizer esse povo assim: da onde que esse povo tem dinheiro para poder ir até Israel? É o gostosão? É o melhorzinho? É você que somos pobres, perdão pela expressão, não está tendo condição de ir chegar até mim. Salvador. É isso aí. Toda vez que você não tem condição de pegar o nosso dinheiro, irmão, e ofertar, é como o Padre Evandro fala aqui no momento do dízimo. Se você quer dar o melhor para Deus, aquele propósito, irmão, não vale de nada. Porque aquele povo, irmão, quando estava adorando outros deuses, usando a prostituição, irmão, Deus fez isso para aquele povo, virou as costas. Sabe por quê? Sabe por que é o propósito a qual você entrega a Deus e Deus não responde, Ele não respondeu ainda? Porque vocês está servindo a 2 deuses. Como assim, irmão? Porque as pessoas, irmão, que quando falta culto, me perdoa pela expressão, irmão, não é porque você não veio hoje, você está adorando outros deuses. Ah, irmão, mas eu vou fazer lá fora, peraí. Primeiramente é Deus, depois dinheiro, depois mulher. Eu me lembro de quando eu pegava o texto, ia adorar.
come. Pergunta se ela reclamava. Pergunta se ela batia de frente com o corpo de caminhão. Não batia, irmão. Porque eu tinha referência, tinha medo de corpo de caminhão me botar doença, porque diz meu pai me dizia: se você falar com o corpo de caminhão demais, ele vai voltar sendo a doença que você não imagina. Eu olhava assim para a cara dele. Mas tinha um pastor que agora começou a ensinar ele, na Bíblia dele mesmo, católica, que Deus não está no propósito. Deus não está no propósito, mas como eu disse aqui, que ele me chamou a atenção, irmão, para poder ir para a igreja evangélica. E eu começava a ir, porque perguntava para o pai: e por que o senhor não vai? Porque o Senhor é só espelho de ti, pai. E por que o Senhor não quer servir esse Deus? Mas tem pessoas, irmão, que preferem ver filho servir a Jesus Cristo, mas não quer vir para a presença. Como assim, irmão? Eu tenho um tio católico. O poder que a qual está nele não é dele, é do diabo. Eu quero ver o diabo colocar em Deus, colocar no leito. Se ela pedir até ao Deus dele que ele serve, para poder curar. Eu quero que Deus botasse ele no estreito da cama, para ver se come o diabo que ele serve e atirei do leito da cama. Certa vez, irmão, aquele povo estava no mundo da prostituição, e agora Jesus Cristo estava olhando, como ele diz a palavra, que estava olhando com um olhar de chama e fogo, que é o Deus que nunca toma nem cochila, irmão. Mas naquele momento Deus estava virado, irmão. E aí, irmão, desceu para aquela casa e perguntou. E aí Deus desceu. Não pense você que você está fazendo as coisas e está adorando outros deuses, que aí não ficar, que Deus ficar só quietinho no peito dele, não. Aí Deus vai descer sobre você, se você começar a fazer com Deus, pensar que Deus é menino. Mas tem muitos crentes que estão pensando que Deus é criança. Nem Deus não é criança que você pega no colo e dá de peito, ou dá mingau, não, irmão. Ou bota um pirulito na boca. Não, para fazer aquilo de besta, não. Deus contempla tudo que você faz hoje e amanhã. Deus contempla o que você fazemos ao chegar em casa e adorando a nosso celular. Vai doer, mas vai curar. Não é só para vocês, irmão, mas sim para mim também. Pergunta para mim se uma das vezes eu pego a Bíblia para poder ler. Pergunta das vezes se eu pego o joelho e vou dobrar. Irmão, esses dias, irmão, o diabo pelejou. Treme da minha vida, irmão. Eu pensei que ia ser o final da minha vida. Nesse momento, era o momento que eu estava, porque quem estava aqui viu. Minha pressão subiu para, se não me engano, para 14. Então, nesse momento, ontem, minha pressão baixou. Agora aconteceu um acidente comigo. Para quê, irmão? Porque o diabo sabe. Porque o diabo sabe, irmão, que Deus quer fazer comigo e você através disso aqui, ó. Através disso aqui, irmão. Sabe quando eu chegava em casa, eu comprava uma corrente de mareia, botava no terço do Salmo 91 e pedia toda vez. Orava, toda vez. Salmo 91, antes de sair, eu orava. Me protege. Era tanta família que eu estava na igreja ainda. Não estava mais. Eu estava desviado. Conhecia a palavra, eu conhecia. Eu conhecia a palavra, conhecia a verdade, mas eu queria o caminho do mal. Eu pegava a corrente pela pressão, pela Maria atrás, e tinha um texto do Salmo 91. Pedia esses dois para poder me proteger. Eu pedia para me proteger do mal, me dar livramento. Botava a Bíblia no Salmo 91. Mas depois os crentes vão aqui pegar a Bíblia, bota o Salmo 91, mas não vive, que não vive. O Salmo 91. Estava pensando que o Salmo 91 vai salvar, vai libertar. Crente relaxado. Não salva crente relaxado. Não salva para a eternidade se você estiver relaxado. Aleluia, irmão, o Salmo 91 não liberta a mim a você. Se você estiver no desconforto, não tiver no conforto. Como assim, irmão? O Salmo 91. Perdão. Alunos não vai libertar. Mas tem muitas pessoas, irmão, que pegam o Salmo 91. É como a pastora fala, bota lá na estante, deixa pegar poeira. E quando ela foi a vida,
Faz de novo. Dobra de novo. Aí pega 2 pedrinhas para poder aguentar o Salmo 91. Pensando que o Salmo 91 vai libertar, vai salvar, vai curar, não. O Salmo 91 vai libertar se você tiver um desconcerto com Deus. Só quem pode libertar é Deus. Só quem pode salvar é Deus. Na mão não vai salvar ninguém. Como da minha não vai libertar para você. Mas se você quer o Deus vivo, irmão, é necessário você vir para cá do Senhor e estar no concerto, irmão. Deus está me chamando a você. Não é para poder adorar outros deuses. Não é para adorar o pincel de ouro. Não é para adorar o jornal. Não é para adorar a pedrinha de come caminhão. Perdão. Não é para adorar a pedrinha de Israel. Mas sim o Deus vivo. Que é a única pedra que dá tocha. Que é Ele é a rocha, irmão, inabalável. Ainda que a muralha esteja sobre mim, sobre você, irmão, é necessário você adorar Ele. Porque, irmão, o verdadeiro você está pensando a Deus. Porque está acontecendo todas as coisas. É o Senhor que está virando as costas. Como assim, irmão? Porque quando eu e você adoramos ao homem, adoramos ao celular, como é que Deus vai dar esse negócio? Eu vou falar. Tem muitas pessoas que preferem ficar adorando objetos. Como assim? Se meu carro quebrar, ou meu veículo quebrar, eu não vou para a igreja. Se eu moro longe, eu não vou para a igreja. Irmão, eu estou em bicicleta. Muitas das vezes a hora da pessoa está quebrada, ela vem correndo. Mas tem pessoas, irmão, que quando está na pior, está sem bicicleta, sem carro, está sem moto, pensa que a moto é o Deus. Mas o pneu furou. O Deus que você serve é a moto, é. O Deus que você serve é o carro, é. O Deus que você serve é a bicicleta. Não. Mas, irmão, se está questionando, irmão, vai reclamar com Deus. Não é comigo, não. Mas tem pessoas que preferem deixar de adorar o Senhor do que adorar os seus objetos. Como assim, irmão? Porque tem outras pessoas, irmão, que preferem dizer: eu não vou hoje, não. Eu não vou hoje, não, porque meu carro está quebrado. Minha bicicleta está quebrada. A moto está quebrada. Está no conserto. Peraí. Deus te deu 2 pernas para quê? Aleluia. Para andar? Ou para enquanto que ele ia até você carregar, ele fazer você carregar? Por aí que tem carro. Porque as pessoas, irmão, que quer chamar a atenção de Deus desse jeito. Deus está doendo, está doendo. Vai doer mais quando você se começar a se consertar. Deus apertar o parafuso, irmão. Lembra que quando o povo estava no Egito, irmão, comendo do bom do melhor, naquele momento estava na bonança. Estava lá do melhor. Que quando ele estava reclamando, Deus fazia o quê? Dava o que dava. Quando ele criticava, Deus dava. Peraí. E perguntando aos irmãos, Deus estava de propósito, estava. Que quando aquele povo estava naquele momento, pergunta a ele: quem foi que abriu o mar vermelho? Foi Deus ou foi o bezerro de ouro? Aí aquele povo, irmão, esqueceu que foi Deus que abriu o mar vermelho e começou a fazer. Começou a fazer o bezerro de ouro, adorar. Que todo irmão começou a fazer a fogueira. Que quantas pessoas hoje em dia, irmão, que já viram o João aí, falta culto para pular a fogueira. Para pular a fogueira, irmão. Tem muitas pessoas, irmão, que estão desse jeito. Que quer pular a fogueira, que quer pular o carnaval, que pulou a sã doutrina da igreja para fazer o que ele bem quiser. E naquele momento, como o povo diz a palavra, que naquele momento Deus virou as costas para aquele povo, irmão. Deus naquele momento virou as costas para aquele povo a qual estava adorando aos outros deuses. Irmão, se vocês estamos, se você reconhece que é desse Deus,
Vamos edificar nossa rocha dele. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o que eu e você fazemos. Tem uma católica, irmão, que quando eu fui colocar uma peça de roupa nela, ela dizia para mim: o nosso Deus, bom Jesus da Lapa. Eu fui visitar hoje, olhei para a casa dela assim, e dei as costas. Peraí, existe esse Deus, o bom Jesus da Lapa? Não, para mim não existe esse bom Jesus da Lapa, não. Existe um bom Jesus, mas não é da Lapa. É o Jesus que reina em toda a terra. Não é pessoas, irmão, que está pensando em Deus. É o bom Jesus da Lapa. Que quando os crentes hoje em dia, irmão, que está pensando que é Deus, que Jesus Cristo é crente menino. Ou perdão, é menino. Só porque Jesus Cristo veio aqui com aquele na manjedoura, veio como criança. Deus menino, olha aí. Aí diz assim: o Deus menino vai libertar. Peraí, Deus menino, mas não nosso Deus. Porque o que ele adora lá fora é com D minúsculo. E que tem muitos crentes hoje em dia que está atrás desse D minúsculo. O Deus com D minúsculo, irmão, a qual eles estão servindo, não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus a qual nós servimos. Hoje em dia as pessoas estão pensando assim: se eu for adorar a esse Deus, Deus vai responder as minhas lágrimas. Naquele momento Deus, Paulo disse: Paulo chamou o povo para o concerto. Quem está chamando a minha música no concerto, irmão, não é a pastora, é a própria palavra. Se Deus foi nos dado o mundo sem Deus, mas tem muitos crentes hoje em dia que está vivendo na casa do Senhor, mas está sem Deus. Tem muitos crentes hoje em dia que está vivendo em Deus, na casa do Senhor, que está até vivo, mas está morto. É como da palavra, um sepulcro encalhado. Como assim, irmão, sepulcro encalhado? Até adora, até busca, até prega, até louva, até evangeliza, mas está como um sepulcro encalhado. Como assim, irmão? Que tem as pessoas, irmão, que está como um sepulcro encalhado, está até adorando a Deus, mas não está adorando com felicidade. Prefere adorar como eles chamam, como diz lá fora, nós adoramos, nós damos melhor para o diabo, nós damos melhor para o sol grosso, nós damos o nosso melhor para a cobra da avião. E por que para Deus não estamos dando? Ao dinheiro nós estamos dando melhor, e para Deus nada. Para Deus é zero. É necessário você viver mais para Deus, viver para Cristo e esquecer do mundo. A Bíblia é clara que naquele momento Paulo chamou a atenção. Será que a igreja naquele momento parou por aí? Não, irmão. Precisou a ira de Deus descer sobre a casa daquele povo. Pegar sobre a igreja, irmão. A Bíblia naquele momento que aquele povo que começou, que doeu, Deus colocar a enfermidade. Começou a assolar a enfermidade, irmão. No tiro Espírito de Deus colocar a enfermidade sobre você, para nos mostrar que Deus é nosso Deus. Porque, irmão, eu bem claro naquele momento, irmão, que aquele povo, Deus estava irado. Deus chamou aquele povo para o concerto, e o povo não atendeu a resposta. Deus não deu crédito, o povo naquele momento não deu crédito a Deus. Deus naquele momento, o povo daquela igreja não deu ouvido ao que Paulo estava falando. Mas, irmão, porque muitos crentes hoje em dia, irmão, que quando a pastora chama atenção, pensa que vem dela. Quando a pastora chama atenção, pensa que vem dela. Não, irmão. Que quando Deus usa a pastora para falar, não, sermão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus! A doutora. Mas naquele momento, irmão, que quando aquele povo, lembra que quando o filho de Davi
adorou, começou a pegar outras mulheres estrangeiras, começou a pegar as concubinas. A verdade, no momento ele cresceu, conheceu que era Deus, conheceu quem era Jesus Cristo, conheceu. Mas Davi ensinava a doutrina católica, Deus ensinava a ele. Mas para ele, Davi, não, irmão. Davi deixou ele de mão beijada. Ele começou a fazer o que o diabo gosta. Mas tem muita pessoa, irmão, que quer pegar a mulher estrangeira lá de fora. Olha aí, Salomão. Está pensando que é Salomão, obrigado por essa palavra. Pensando que é Salomão. Já pensando que é Salomão pegando várias mulheres. Peraí, rapaz. Ou você serve ao Deus de uma mulher só. Perdão. Ou você serve ao Deus que é o conserto. Ou você Deus vai para ser necessário fazer com aquele povo que fez com Salomão. Deus naquele momento, irmão, pediu a Salomão, pediu. Naquele momento, irmão. Naquele momento, Salomão pagou o preço dele. Lembra também daquele momento daquele de Sansão. Sansão, até que ele era forte, irmão. Sansão, naquele momento, Deus dava aviso a ele direto: não entregue o que você tem. Não entregue o que você tem de seu melhor. Naquele momento, aquela mulher, irmão, começou a fazer o que ele entregasse. Aquele momento que quando Sansão revelou o teu poder, naquele momento que a qual habitava nele, aquela mulher cortou o cabelo dele. E foi por causa que por isso, irmão, a desobediência, ele pagou o preço. Salomão pagou o preço. Naquele momento, Salomão pagou o preço, a qual você todas as vezes Deus não fez, Deus fez, você não fez. Mas você pagando o nosso preço, irmão, não é aos poucos. Deus apagando, porque tudo tem uma parcela, tudo tem um preço. Não pense você que Deus não está vendo, não. O nosso erro, o nosso desconcerto. É necessário nós se consertar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sou teu servo, cada dia. Mas o Deus abençoe. Só o Senhor é que vai acontecer. Hoje. Aleluia. Imagina, irmão, que quando Deus vê um erro pelo seu, como é que Deus fica lá no céu? Imagina quando Deus vê eu e você adorando a nossa esposa, adorando nossos filhos. Adoração, irmão, não é só adorar outros deuses. Adoração a qual Deus nos chama ao conserto, não é adorar outros deuses, mas tudo que você colocou diante da frente de Deus. Se você colocou os nossos filhos diante da frente de Deus, Deus pode tirar, pode. Se você colocou algo de Deus na frente de Deus, Deus vai nos tirar, Deus vai tirar da nossa vida. E se você reclamar, vai ser pior ainda. Irmão, não reclame, não. Não reclame quando Deus tirar nem na tua vida. Porque tudo é um propósito de Deus. Porque Deus quer ver eu e você no conserto. Deus prefere eu e você no conserto do que perder a mim e você. Naquele momento, eu quero declarar que naquele momento, irmão, que quando Moisés desceu naquele monte, Moisés ficou irado. A verdade é que naquele momento que Moisés, quando desceu, ficou irado, irmão. A Bíblia diz que no momento ele pegou a pedra e quebrou. E quem é essa pedra? Jesus. A Bíblia naquele momento que quando ele pegou aquela pedra e quebrou, irmão, ele não estava de qualquer, ele estava de si.
Ele não estava de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas ele estava irado. Por quê, irmão? O Deus católico libertou aquele povo do Egito. Ele estava querendo voltar para trás. Tem muitas pessoas hoje em dia, irmão, que está querendo estar na igreja, mas quer voltar para o Egito. Que quer voltar para o Egito, irmão. Não volte para onde Deus tirou para você. Não volte para onde Deus nos tirou. Não volte. Porque tudo você tem nos preços. Tudo na tua vida tem um preço a pagar. Foi o sermão que a Assembleia de Obeditiva. Peço à igreja que me perdoe, mas até aqui o Senhor me ajudou.